O Brasil agora pegou uma mania muito feia. Agora tudo se resolve no tapetão. Decisões básicas que deveriam ser tomadas por base de algum fundamento ou por pesquisa, principalmente em termos de ciência, agora está sendo resolvido na base da canetada por juízes sem a menor preocupação de ler o que ele está fazendo, de se preocupar o que ele está assinando, do que ele está ordenando. Simplesmente a grande comoção social, a grande clamor popular, e ele mete a caneta pelo bem da população, sem menor preocupação de saber como isso realmente vai afetar a população. É a judiciação da saúde. Bom, depois daquele caso da agente de trânsito que multou o seu juiz, ficamos bem conscientes do poder que eles têm. Afinal, eles se acham deuses. Porque no final das contas, a agente de trânsito teve que pagar a multa, teve que responder seu pedido, sua prisãozinha e pro juizão. Bom, depois de lá as investigações mostraram que não era tão santo assim. Infelizmente, isso não fez a menor diferença para a distinta agente de trânsito. E esse complexo de Deus acaba parecendo que os faz acima de toda a sociedade, de cima de processos simples, até mesmo da Constituição, que faz a separação entre os poderes. O governo aqui no Brasil, o sistema de governo aqui prevê 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, onde o legislativo legisla, ou seja, eles preparam, eles criam e votam as leis, o executivo executa as leis e o judiciário faz valer as leis. Ou seja, o legislativo cabe fazer as leis. Mas no país esquisito que é o Brasil, o executivo, ou seja, o chefe de governo, no caso até a presidência da república, os governadores e prefeitos, ficam enchendo as assembleias e o congresso, ou nos seus níveis estadual, municipal, federal, de medidas provisórias, projetos de lei em que ele deveria estar executando e não legislando. Até hoje não chegaram a um acordo como delimitar esse processo, como limitar o executivo de fazer isso. E continua, quando o governo quer muito bem atrasar a pauta do Congresso, fica inundando com medidas provisórias. Enquanto isso, o judiciário fica se metendo em questões que não é da sua alçada. Quando você tem em conta que o Supremo Tribunal Federal julga até ladrão de galinha, você vê que tem algo de muito errado nesse país. E daí, qual o problema disso? O problema disso é que a Constituição prevê a separação desses poderes. Ou seja, o Judiciário não pode interferir no Executivo, o Executivo não pode interferir no Legislativo e o Legislativo não pode interferir nos outros dois. Mas parece que isso é esquecido. Bom, isso levando em conta que isso aqui é um país decente que deveria respeitar as regras que eles mesmos criam, mas sabemos que não é bem assim. Bom, a fosfetanolamina nos mostrou o quanto uma atitudes irresponsáveis pode levar visando o suposto bem da população, quando não há nenhum suposto bem da população aí. O que vem é uma troca de interesses. Aí vem lá os distintos pesquisadores lá no Congresso fazendo o seu carnaval e chorando num grande apelo, numa falácia de apelo à multidão e apelo ao mundo. Por favor, libere isso tudo. E ninguém para levantar o braço e dizer assim, oh, legal, beleza, cadê os testes clínicos? Mas se eu já falei sobre isso, eu não vou repetir esse caso da fosfetanolamina. Ok? Vamos ver uma coisa que eu estava lendo ontem, que a Justiça a 16ª Vara da Justiça do Distrito Federal ordenou, na base da canetada, em que a Anvisa libere as substâncias dos princípios ativos da maconha, no caso, o THC e o canabidiol, que já tinha sido aprovado antes. E por quê? Simplesmente porque nós temos que salvar a população. Isso sem passar por nenhum sistema de controle, nenhum sistema de regras, nenhum sistema de testes. Simplesmente de cumpra-se porque eu estou mandando, porque eu sou o Senhor, seu juiz. De acordo com a resolução diretiva colegiada da Anvisa, sob o número 17 de 2015, ficou liberada a importação de princípios ativos que é encontrado na cannabis sativa, a nossa popular maconha.
Isso não significa, claro, que a maconha está liberada. Longe disso, ela ainda está na categoria de entorpecentes e ainda vai continuar lá até que façam uma lei liberando a maconha, ou seja, descriminalizando-a, tirando do rol de substâncias entorpecentes. Quando você libera apenas uma substância, não significa que todo o conjunto está liberado. Ou seja, doidões continuarão tendo que conseguir a sua forma de ficar satisfeito em vias ilícitas, punidos sob a forma da lei, mas isso não impede que se libere determinados princípios ativos, já que o princípio ativo pode ser sintetizado em laboratório. Normalmente tudo pode ser sintetizado em laboratório. Não há nenhum químico que tenha nenhum problema quanto a isso. Basta você ter regulamentações que proíbam ou permitam fazer isso e ter equipamento e profissional técnico capacitado para isso. O restante é moleza fazer. E você não precisa usar a maconha para extrair. Basta você saber qual é o princípio ativo, estudar a sua fórmula molecular, sua fórmula estrutural e vamos para os processos de síntese. Ou seja, tudo isso é feito em laboratório. Nada a ver com ficar todo mundo lá fumando maconha para extrair o princípio ativo do ar. Químicos não ficam doidões só porque estão estudando isso. Entretanto, só até agora, só o canabidiol tinha sido liberado em torno de lá para abril, maio desse ano, podendo ser usado unicamente para casos de epilepsia grave, em que, assim mesmo, sobre orientação médica. Você não vai chegar lá na farmácia e dizer assim, por favor, eu quero 5 comprimidos de canabidiol. Não, você tem que se cadastrar e para esperar a Anvisa liberar se você pode ter ou não. Isso pode atravancar a saúde da pessoa, pode prejudicá-la. Por que não liberar? Não pode liberar porque ainda há controvérsias sobre a aplicação disso, ainda está sob a fase experimental. Por isso você não compra isso em uma farmácia. Esse medicamento, esse princípio ativo, é comprado principalmente em importação. Ele não é fabricado aqui para livre comércio. Porque a Anvisa segue normas. Diferente dos idiotas que não conseguem entender como a ciência funciona, tudo segue normas. Você precisa ter ensaios clínicos. Sabe, aqueles ensaios clínicos que a fosfetanolamina ainda não fez, sequer passou do teste de rato, isso com câncer de rato? Pois é, tem que fazer com testes sobre doenças que afligem o ser humano, depois para fazer com outras cobaias, como cães, como macacos, depois até chegar a testes clínicos com humanos, e isso vai demorar pelo menos uns 10 anos, se não mais. Infelizmente é assim que a ciência funciona. Se você quiser ficar tomando qualquer porcaria, beba água sanitária, porque a água sanitária também mata muita célula quando está na placa de Petri, ou você pega logo um revólver e dá logo um tiro nela. Entretanto, nós temos responsabilidades com a saúde da população. Por mais que nós almejemos que a população tenha acesso a todo tipo de medicamento para controlar ou mitigar os seus males, para combater as suas doenças, para diminuir um pouco do seu sofrimento, temos que ter responsabilidade que não podemos dar qualquer coisa para a população, porque isso pode ter a longo prazo efeitos muito piores. E como nós vamos saber se os efeitos são piores se não testarmos? Esse é a grande X da questão. Como nós vamos saber se tem algum problema para a população, se não testar em seres humanos? E se não testar em seres humanos, como eu vou dar acesso à população? Mas se a população não foi feito o teste em seres humanos, como é que nós vamos saber? Para isso, existe a ciência. Para isso existem os testes controlados. Para isso existem acompanhamentos científicos, onde a pessoa vai tomar determinada dosagem prescrita nos testes, onde você terá diversos grupos sendo analisados, cada um tomando determinada concentração da substância e sendo acompanhado ao longo do tempo. Ver ao longo do dia, ao longo dos meses, o que acontece. Mas tudo bem, ninguém aqui é idiota e saber que as pessoas estão desesperadas à procura de uma cura. E se você tem casos gravíssimos de epilepsia, por que não testá-lo? Isso é até compreensível, mas tudo tem que ser com ordem, com método. Não é simplesmente chegar uma criatura só porque vestiu uma toga preta que acha que pode decidir os caminhos da humanidade pelo bem da população. Vamos ser honestos. Se a gente for examinar bem algumas decisões judiciais, visam muita coisa, mas nem sempre é o bem da população. Agora, a última substância a ser
passada na base da caneta foi o THC. O THC é um dos princípios ativos da maconha que deixa a pessoa, tipo, chapada. Só que uma ação ajuizada pela Procuradoria da República do Distrito Federal solicitou que a Justiça ordenasse a liberação do THC, e isso foi feito. Não é possível permitir que a política de proibicionismo seja empecilho à consecução do bem-estar individual que orienta a Carta Magna. Esta é esculpida em normas como a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana, escreveu o juiz. Ele reconhece que o THC e outras substâncias podem ter efeitos nocivos aos usuários, mas mesmo assim libera, porque, de acordo com a teoria do bem maior, mal menor. Mas como ele sabe qual é o mal menor e o bem maior, se não há muitos testes a esse respeito? Tudo bem, há muitos testes sobre isso, mas ainda não chegou a nenhuma conclusão definitiva sobre o uso do THC para melhorar a condição de saúde das pessoas. Ele está sendo liberado apenas em casos extremos, e essa mesma pessoa tem que se cadastrar junto à Anvisa. Mas não, aqui no Brasil se resolve na base da canetada, como se tudo fosse um grande jogo de futebol. Isso eu já falei lá no caso da fosfetanolamina. É o mesmo princípio, pessoas imbecis tentando legislar, tentando ajuizar, tentando determinar coisas mediante um sistema que eles não fazem a menor ideia. Porque, como eu digo sempre, o Brasil é o país que odeia a ciência. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem da vida, desde que não atrapalhem a vida de outras pessoas. A questão do tráfico de drogas é exatamente isso. Não é porque o cara fica cheirando lá aquele monte de porcaria e fica doidão, depois tem um ataque cardíaco, morre e pronto, vai com Deus, meu filho, pro reino do capeta. O problema é todo o problema que isso causa indiretamente, não só por causa do tráfico de drogas, mas simplesmente porque a pessoa ferra com a saúde e acaba afetando a sua família, amigos e até os transeuntes, já que muitos desses doidões acabam tendo que assaltar para conseguir a sua droga. E isso acontece até quando a pessoa é alcoólatra. Obviamente vão me chamar de hipócrita perguntando por que eu acho que não... Por que eu não digo que é para liberar o cigarro ou o álcool? Bom, por mim poderia até bloquear isso tudo, eu não daria a mínima. Mas eles ainda estão na categoria de drogas lícitas, e é assim que a gente tem que entender atualmente. Mas também devemos ver que muitos lugares públicos vedaram o fumo. O tabagismo ele é um dos grandes maus da sociedade e está ligado a diversos casos de câncer. Ninguém nega isso, mas ele é permitido. Entretanto, em lugares públicos você não pode ficar fumando, principalmente em lugares fechados, cinemas, teatros, concertos de shows, etc. Há uma restrição ao uso. Você quer ficar em casa fumando seu charuto, suas cigarrilhas, seu cachimbo? Parabéns, você pode fazer o que você quiser, mas se você estiver no restaurante, muito possivelmente você não vai poder. Alguns restaurantes têm um lugar específico para fumantes, mas isso já está acabando. No caso da maconha e outros entorpecentes, sinto muito, eles ainda são proibidos no Brasil. Ah, mas na Holanda... Ok, aqui não é a Holanda. Ah, mas em Kuala Lumpur... Bom, tudo bem, Kuala Lumpur não pode porque lá não pode nem beber bebida alcoólica, enfim. São argumentos idiotas que podem servir muito para outros países. Eu não quero saber o que acontece na Holanda. A Holanda segue legislações da Holanda. O Brasil tem que seguir legislações no Brasil. Não interessa se lá pode ou deixa de poder. Em muitos lugares também tem pena de morte. Nem por isso nós vamos aplicar aqui. Não que fosse uma má ideia, mas enfim. Quanto ao THC, pelo que eu andei lendo, ele tem uma ação muito eficiente sobre pessoas com estados avançados de epilepsia. Mas, como eu falei, a questão não é essa se o medicamento é bom ou não. A questão é que você não pode simplesmente meter na base da caneta. É preciso que ele seja embasado com testes clínicos. Testes que são feitos de acordo com métodos e técnicas. E não simplesmente alguém chegar e dizer assim, não, tem que ser assim porque eu quero e tem que liberar porque, pelo amor de Deus, a população precisa. Vamos ser honestos, eles não estão muito preocupados assim com a população. Basta ver como muitas decisões são tomadas e a população sempre se ferra. Alguns utilizam o termo Estado babá, sabe? O Estado que fica protegendo as pessoas de si mesmas. Às vezes até acho que é exagerado, como leis idiotas que proíbem você ter sal na mesa do restaurante porque sal aumenta a pressão arterial. Isso parece até o filme do Demolidor, com o Stallone, não o Demolidor da Marvel.
onde, como foram determinados que o cal era mal para a saúde, foi declarado proibido sob risco de prisão. Não precisamos chegar nisso, e nem queremos isso, mas também temos que ter em mente que é preciso regulamentações, é preciso regulações, é preciso decisões baseadas em estudos, em pesquisas. Existem as pesquisas, ótimo, vamos segui-las. Eles são promissores? São. Vamos acompanhar de perto e não simplesmente liberar à torta e à direita, porque ninguém sabemos os efeitos contrários. Temos que ter, então, o máximo de cuidado no que nós fazemos, o máximo de responsabilidade, porque depois que a caneta foi levantada e o papel foi assinado, o juizão não vai se preocupar com o que vai acontecer depois com as pessoas. Esse é André, do seu ceticismo.net.